Encanto continua fazendo um enorme sucesso e quebrando recordes. Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Lori Curtis e vou te contar mais curiosidades da mais recente animação da Disney. Encanto estreou já tem alguns meses, mas ainda tem muita coisa legal pra gente comentar e falar sobre esse filme. Então eu decidi trazer aqui uma parte 3 de curiosidades que você talvez não sabia sobre Encanto. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o futuro aí da família Madrigal. Será que vem aí mais produções com eles? Antes da gente começar a nossa lista de hoje, eu queria avisar que chegou lá no Disney Plus os extras de Encanto. Cenas deletadas, mini documentários falando sobre a música, sobre a criação do filme. Tudo isso tinha sido lançado junto com o DVD e o Blu-ray lá fora e agora já está disponível no Disney Plus para todo mundo assistir. Tem algumas coisas ali bem interessantes, mas que eu só vou comentar num vídeo futuro, então se inscreve aí para não perder. E vamos começar falando sobre ela, a música mais famosa do filme, não falamos sobre o Bruno. Essa música acabou aí de bater mais um recorde. Ela virou a música da Disney, tanto de animação quanto de live action, que mais fez sucesso e que passou mais tempo no topo da Billboard Hot 100. Já é a quarta semana que a música tá lá no topo das paradas. É algo que ninguém estava esperando e com certeza mostra a força da música e do filme, da história desses personagens pelos quais a gente se apaixonou tanto. No final de janeiro, rolou uma watch party no Twitter de Encanto, em que os diretores, produtores, o pessoal do elenco, animadores, comentaram ali várias curiosidades, várias coisinhas sobre o filme, e foi da onde eu tirei a maior parte das informações desse vídeo aqui. Tem bastante coisa legal sobre o We Don't Talk About Bruno, principalmente sobre aquela cena que a gente já tinha comentado lá na parte 1 do meu vídeo, quando a Mirabel tá ali montando a visão do Bruno e os personagens estão dançando em volta dela. Todo mundo já percebeu que atrás dela aparece a senhora Pesmuerter, que é aquela moça da vila que fica dançando com o seu peixinho morto. Mas quando chega na hora de passar na frente, quem passa ali é a Dolores. A gente já comentou que parecia ser um erro de continuidade, mas depois foi revelado que realmente foi algo planejado, que era pra ser daquele jeito. E agora um animador foi no Twitter e mostrou a cena, né, de outro ângulo, mostrando como é que foi feita essa transição, explicando que os diretores queriam que as duas personagens aparecessem nesse momento. Mas para diminuir ali o trabalho, para eles não terem que criar, né, dois bonecos, um boneco da senhora Pesmuerter e um da Dolores, o que eles fizeram foi que quando a senhora Pesmuerter passa para o lado, né, quando ela sai ali de cena, ela se transforma na boneca da Dolores. Tem até a animação da Dolores pegando o aquário e colocando no chão antes de entrar em cena. Eu achei a coisa mais fofa, o próprio animador disse que ele não precisava, né, ter feito isso, da Dolores colocando o aquário no chão, mas que ele não conseguiu se controlar, ele teve que fazer esse momentinho mesmo, né, que ninguém fosse ver. Eu adorei ver esse ângulo e finalmente aí, né, a gente ter uma explicação visual do que acontece nessa cena. Outra coisa legal é que no comecinho da música, quando a gente tem o Camilo cantando a parte dele, e depois a Mirabel vai passando por aquele corredor ali escuro em que os outros personagens estão parados até ela chegar na vila, toda essa cena foi estruturada pensando nas atrações de parques de diversão, principalmente de parques da Disney, as chamadas Dark Rides, que são atrações, são brinquedos em que você geralmente está dentro de um carrinho e tudo é meio que escuro, é dentro de um lugar fechado e o carrinho vai te levando para você, né, acompanhar a história, acompanhar ali o que está acontecendo. E foi isso que eles criaram ali, como se a Mirabel fosse a pessoa no carrinho. Ela tá ali no centro, onde o Camilo tá cantando a parte dele, e depois ela é levada como se fosse, né, o resto do cenário, que é esse túnel que leva até a Vila de Encanto. Eu achei super interessante isso, a maneira como eles criaram aí esse cenário virtual, como eles criaram essa coreografia para passar essa intenção na música e mostra aí mais uma vez como que Encanto tá mais do que pronto para virar um musical da Broadway. Eu acho que esse devia ser o próximo passo deles. Eu amaria ver esse musical num teatro. Ainda sobre essa cena da música, você já percebeu que o Agustin, o pai da Mirabel, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo ali?
Uma pessoa reparou que o Agostinho, ele não sabe bem a letra da música, ele não tá realmente cantando e também não sabe a coreografia que os outros personagens estão dançando. Ele tá ali meio que tentando imitar o Félix. O Jared Bush comentou que sim, é isso mesmo que tá acontecendo. Quem tá cantando durante o Não Falamos Sobre o Bruno são as pessoas para quem, né, a Mirabel chegou e perguntou alguma coisa. Ela não perguntou pro pai, porque ela não queria que isso virasse, né, um sermão ali entre pai e filha, mas o Agostinho gosta muito de se sentir incluído, gosta de participar das coisas da família. Então ele meio que se enfiou ali na música porque ele quis e fica tentando imitar o Félix durante ela. O Agostinho é um fofo, eu amo esse personagem. E falando rapidinho sobre o Agostinho, lá no meu vídeo, a parte 2 que eu fiz sobre curiosidades de Encanto, eu comento que no livro de arte, né, no The Art of Encanto, tinha a informação de que durante a produção do filme eles tinham tido a ideia de que o Agostinho fosse um personagem que, né, viria de fora de Encanto. Ele não seria ali da cidade, ele seria de outra cidade da Colômbia. Mas o diretor, o Jared Bush, confirmou que tanto o Agostinho quanto o Félix são sim de Encanto, então quer dizer que eles também, né, têm outras famílias, eles têm outras pessoas da família ali na Vila de Encanto, a gente só não vê eles no filme. Ainda falando sobre as músicas de Encanto, lá na música da Luísa, Surface Pressure ou Estou Nervosa, durante ali toda a música a gente consegue ouvir no fundo o tic-toc de um relógio, que faz muito sentido, né, com o que ela tá cantando ali pra gente. Mas você reparou que quem faz esse TikTok é o próprio Lin-Manuel Miranda? Ele grava as músicas, né? Ele faz a demo das músicas depois que ele termina de escrever. Então ele mandou para os diretores a demo em que ele canta toda a música da Luísa, incluindo esses pedacinhos como o TikTok. E o Jared Bush e o Byron Howard gostaram tanto que decidiram deixar essa parte dele até na versão final da música. Então a gente pode sim dizer que o Lin-Manuel Miranda participou de Encanto. Um detalhe super fofo e rapidinho sobre a música dos Oruguitas é que bem ali no comecinho da cena, quando a gente tem a Alma conhecendo o Pedro, ele se vendo ali pela primeira vez lá na praça da cidade, essa cena, esse meet cute, como a gente chama, né, esse encontro deles, foi animado por um casal de animadores que são casados na vida real. Eu achei a coisa mais fofa. E falando agora da nossa protagonista, a Mirabel Madrigal, a gente sabe que quem dá a voz original para a personagem é a Stephanie Beatriz. Mas, aparentemente, os produtores queriam que ela fosse a voz da Luísa originalmente, porque eles conheciam o trabalho dela como Rosa Diaz lá no Brooklyn Nine-Nine e acharam que ia combinar bastante com a irmã do meio ali dos Madrigal. Mas depois que eles conheceram a Stephanie, eles viram que na verdade ela não tem nada a ver com a personagem de Brooklyn Nine-Nine, que ela é uma pessoa muito mais fofa, muito mais alegre, e eles acharam que ela combinaria muito mais com a Mirabel, com a nossa protagonista. Ela então fez a audição para Mirabel, inclusive a cena que foi usada na audição dela foi a cena em que a gente tem a Mirabel e o Antônio conversando lá no berçário, logo antes da cerimônia do Antônio, aquela cena ali super fofa e super emocionante, que inclusive foi a primeira cena a entrar em produção no filme. Foi esse diálogo e a emoção que a gente tem aí nessa cena entre a Mirabel e o Antônio que deu o tom para todo o filme, e os diretores tinham certeza que, independente do que acontecesse com a história, eles queriam que aquela cena ali tivesse no produto final, então ela foi a primeira a começar a ser animada e a ser produzida. Mas voltando para a audição, além, né, de fazer a parte do diálogo dessa cena, a Stephanie Beatriz também teve que cantar uma música e ela escolheu You Welcome ou De Nada da Moana. Tem inclusive uma mini animação que fizeram como se a Mirabel estivesse cantando essa música com a abuela ali assistindo. Hey, hey, hey. Well, let me say, you're welcome. You're welcome. E falando em cantar, quando a Stephanie foi gravar a música da Mirabel, Waiting on a Miracle, foi uma das últimas coisas que ela fez pro filme, porque ela já estava grávida de 9 meses enquanto ela gravava essa música, e 48 horas depois que ela fez essa gravação, ela deu à luz ao seu bebê. E não foi só na audição dela que a gente tem uma referência à Moana. Durante o filme, lá na cena do café da manhã,
que infelizmente é uma das poucas cenas do Camilo, a gente queria bem mais de personagem. No original, né, em inglês, logo depois que o Félix repreende o filho, manda ele parar de ficar fingindo ser sua irmã, o Camilo fala um worth a shot, como se fosse um valeu a pena tentar. E esse worth a shot, ele é uma referência direta a uma cena de Moana. A cena em que a gente tem o Maui tentando jogar a Moana para fora do barco, que ele fica jogando ela na água e o mar fica trazendo ela de volta. O Maui também fala a mesma coisa, o worth a shot. E o Jared Bush disse que sim, eles colocaram essa fala pro Camilo para fazer essa referência ao Maui de Moana. Uma das coisas mais legais de Encanto, com certeza, é a diversidade dos personagens, porque apesar, né, da família Madrigal ser uma única família, cada personagem é diferente um do outro. Eles têm tons de pele diferentes, eles têm jeitos diferentes e principalmente eles têm cabelos diferentes. Você já reparou que cada um dos personagens tem exatamente um tipo de cabelo, eles têm uma curvatura de cabelo diferente. Para quem não sabe, os cabelos, né, eles podem entrar em categorias de curvaturas, desde o 1A, com o cabelo mais liso, até o 4B, que é o cabelo mais crespo. E em Encanto, a gente tem um personagem representando cada um desses estilos. A Abuela é a que tem o cabelo mais liso de todos e é da curvatura 1A. O Agostinho é o segundo aí na fila com o cabelo 1B. Logo depois vem a Isabela com o cabelo 1C. E aí a gente já entra na linha dos cacheados e ondulados, com o Bruno como um 2A, a Luísa como um 2B e a Julieta como um 2C. Indo dos cacheados para os crespos, a gente tem a Peppa com um 3A, a Mirabel com um 3B, o Camilo com um 3C, a Dolores como 4A, Antônio como 4B e o Félix como 4C. É incrível ver toda essa diversidade de curvaturas, texturas em Encanto. E também mostra como é importante a gente ver, né, esses estilos diferentes de personagens, de cabelo, de tons de pele sendo representados. Você com certeza já viu aí pela internet algum daqueles vídeos super fofos de crianças se reconhecendo nos personagens, né, achando que eles são parecidos com algum deles. Outra curiosidade super legal, que também faz parte da diversidade que a gente vê em Encanto, é dos próprios atores que dão as vozes aos personagens. Eles realmente foram atrás de atores com descendência latina, com descendência colombiana. Alguns deles, né, realmente são nascidos na Colômbia. Tanto que a gente tem alguns atores que dão vozes aos personagens tanto em inglês quanto em espanhol. Como, por exemplo, a Marília Cecília Botelho, que é a voz da Abuela Alma. Ela dá a voz aí à matriarca de Encanto, tanto em inglês quanto em espanhol. A Carolina Gaitán, que é quem dá a voz ao Peppa, e o Mauro Castillo, que é quem dá a voz ao Félix, também fazem o casal tanto em inglês quanto em espanhol. E o cantor Maluma também dá a voz ao Mariano, tanto em inglês quanto em espanhol. Mas a mais surpreendente de todas, com certeza, é a Andy Cepeda, que é a voz da Julieta, da mãe da Mirabel. Ela faz a personagem em 3 idiomas diferentes, em inglês, em espanhol e também em italiano. Isso que é ser poliglota. Como eu comentei no início do vídeo, a gente agora tem extras de Encanto no Disney Plus, e muitos desses extras dão uma ideia pra gente, né, de como foi o processo de criação do filme e como que realmente a história e os personagens vão mudando durante todos os anos em que eles estão produzindo e criando a narrativa do que a gente vai ver ali no final. O Jared Bush e o Byron Howard, quando eles logo começaram a fazer, né, a produção de Encanto, eles se juntaram e decidiram ali criar mini historinhas que os ajudassem a entrar um pouco nesse mundo, a descobrir como é que seria a vibe do filme que eles iam fazer. E principalmente entender um pouco como que ia ser lidar com esses personagens que têm dons mágicos. O Jared Bush liberou 3 dessas mini historinhas que ele escreveu e algumas artes que o Byron Howard fez para acompanhar isso. Mas eu só vou contar para vocês no próximo vídeo em que eu vou falar sobre as cenas deletadas e sobre essas histórias aí que meio que deram origem a Encanto. Então fica de olho e se inscreve para não perder. Mas falando rapidamente aí do futuro de Encanto, será que a gente vai ter mais dos Madrigal?
A gente sabe que o filme tá fazendo um sucesso estrondoso, todo mundo tá apaixonado pelos personagens, pelas músicas, e a gente quer ver muito mais deles. O Bob Chapek, que é tipo o chefão da Disney, ele disse recentemente que Encanto é a nova franquia da Walt Disney Animation Studios, o que quer dizer que a gente vai sim ver mais coisas envolvendo os personagens de Encanto. E logo depois saíram rumores de que a gente deve ganhar uma série para o Disney Plus e um especial de Natal. Provavelmente também vai ser lançado no Disney Plus. Esses dois ainda não foram confirmados oficialmente pela Disney. Não tem data, a gente não sabe quando vem, mas eu acredito que é verdade, que vai sim vir aí. Porque o próprio Jared Bush, né, um dos diretores, ele já deu várias pistas no Twitter de que ele tá assim trabalhando em novas coisas de Encanto. E faz muito sentido a gente ver mais desses personagens indo aí pro streaming. Eu tô super animada pra ver um especial de Natal com a família Madrigal. E aí a gente finalmente vai poder ver um Natal com personagens da Disney que realmente se parece com o Natal que a gente tem aqui no Brasil. Com o Natal da América Latina, em que não tem neve, em que é verão, tá super calor. Então eu espero que realmente esse aí venha. Mas deve demorar um pouquinho, capaz de chegar só no próximo ano, por exemplo, ou ainda depois. E a série, né, que aparentemente está em produção, que vai ser feita, a ideia, na verdade, é que seja uma minissérie, o que quer dizer que seria uma série que tem só uma temporada. E aí a série seria produzida pela própria Walt Disney Animation Studios, pelas mesmas pessoas que fizeram o filme, pra gente ter exatamente ali, né, o mesmo nível de qualidade que a gente vê no filme também na série. E isso aí nos dá uma ideia do que esperar das séries de Tiana e Moana que estão vindo aí, que também estão sendo produzidas pelo Walt Disney Animation Studios e que por esse rumor dá a entender que elas também vão ser minisséries e vão ter só uma temporada cada um. A gente já tinha ouvido falar que a série da Moana e da Tiana teriam ali uma média de 8 episódios com uns 20, 30 minutos cada um. Então assim, é basicamente como se fosse um novo filme, só que um pouquinho maior, dividido, né, em episódios. Eu realmente espero que seja isso que a gente vai ver aí da família Madrigal, porque eu super quero ver mais desses personagens, quero explorar mais a casita, conhecer mais quartos e também a própria Vila de Encanto e os outros personagens que a gente tem ali. E pode ser sim que a série faça muito sucesso no Disney Plus. Se muitas pessoas assistirem, muitas pessoas falarem sobre ela, vai que a gente, né, ganha mais episódios, ganha mais temporadas. Mas vamos esperar um anúncio oficial pra gente ter certeza do que vem aí e quando. Comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você mais gostou de saber e como seria a série perfeita dos Madrigal pra você. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima!